Antes de começar aqui, novamente me pediram aí salve, então eu vou mandar um salve para o Felipe e para o Pepo, ok? E não só a eles, mas também a todos os inscritos que me assistem. Opa, tudo bom? Aqui é o Luiz, trazendo mais um vídeo para vocês. Eu creio que uma pergunta muito feita por vocês, mesmo que apenas mentalmente, é: como esse cara raciocina dessa forma? E percebe tantas coisas de dedução e investigação nesses animes. Hoje eu vou revelar parte do meu segredo para fazer esses vídeos que eu apresento a vocês. E também a forma que eu estudo para obter uma forma de passar e explicar tudo o que sei para vocês. Já deixa o like aí embaixo, de confiança, e bora para o vídeo. Eu poderia começar falando que estudo trocentos livros de dedução, ou que fico maratonando Death Note e Sherlock Holmes sem parar. Mas não, eu absolutamente não faço isso. Nada disso. Antes de falar o que exatamente eu faço, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Gente, o principal problema das pessoas não é muitas das vezes o raciocínio lógico, dedução, o QI, nem muito menos a falta do dom. Não. Todas essas coisas são importantes sim, ok? Mas secundárias, diante do que vou lhes apresentar aqui. Preste muito bem atenção. O que eu estou falando? Que há um segredo, que é a base da dedução, do raciocínio, e que muitas pessoas não percebem. Elas vão direto querendo deduzir igual Sherlock Holmes, querendo deduzir igual L, querendo ter uma inteligência igual a deles, mas não funciona assim. O principal problema é o analfabetismo funcional e a falta de base para examinar a estrutura do mundo real. Essas duas coisas aqui. Para quem não sabe, analfabetismo funcional é aquela pessoa que sabe ler, porém ela não entende o que lê. Por isso fala, né, analfabeto funcional. Uma pessoa que lê, funciona, vamos dizer assim, porque ela está lendo, mas ela não entende absolutamente nada. Eu percebo em muitos de vocês que quando eu faço um vídeo mais complexo, como aqueles do livro Como Vencer o Debate Sem Ter Razão, vocês confundem um determinado objeto ao qual estou me referindo com outro mais genérico, exatamente por essa falta de profundidade das coisas. Então muitos de vocês acabam entendendo de forma genérica o que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. No Brasil, a discussão sempre gira em torno do a favor ou contra. É basicamente isso. É apenas e exclusivamente esses dois. De forma que o debate fica raso, genérico e até animalesco. Percebe o que quero dizer com esse exemplo? A cabeça de alguns de vocês, e não todos, ok? Funciona apenas com essa dicotomia entre tal coisa e tal coisa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Se eu for explicar para vocês uma opinião minha que seja um pouco mais complexa, vocês não conseguem fugir dessa coisa de a favor ou contra. Vocês ficam sempre esperando, mas ele é a favor ou contra disso? Ele é a favor ou contra de tal coisa? Ou duas coisas. Ou se divide entre sim ou não. Entre mal ou bem, vamos dizer assim. A pessoa não consegue entender que tem mais profundidade, tem algo a mais aí. Entende? Por exemplo, o vídeo do Madara que eu postei esses dias, umas semanas atrás, aliás, aquele vídeo eu expliquei que o Madara estava certo em um ponto, porém em outro ele estava errado. Aí o que acontece? Muitas pessoas veem eu falando isso e ficam confusas. Mas ele tá a favor ou contra do Madara? Tá ligado? Mais ou menos isso. Mas eu expliquei que o Madara ele acertou em um ponto, porque o bem e o mal existem. Mas ele errou porque ele falou que o mal nasce do bem. Ele errou nessa parte. Entende? Então as pessoas veem isso, ouvem isso da minha parte e acham assim, mas... ficam confusas, né? E perguntam assim, mas você é a favor ou contra do Madara? Ninguém chegou a fazer esse comentário, mas às vezes eu tenho a impressão de que vocês pensam isso. De que forma eu percebo isso? Eu percebo por alguns comentários que são muito rasos. Às vezes a pessoa parece que não entendeu muito bem. Às vezes complementa o que eu falei, falando a mesma coisa que eu falei, como se fosse uma coisa nova. Então, tipo assim, eu percebo que às vezes vocês ficam meio confusos com essas coisas. E aí, consequentemente, eu acho também que nessa parte, quando eu vou mais complexo, mais a fundo, vocês acabam ficando um pouco confusos. Ficando nessa dicotomia, como eu falei, mas ele é a favor ou contra? Mas ele falou sim, sim ou não, não. Tá entendendo? Mais ou menos isso, ok? Outra coisa também é a falta... Aí, ó, tá vendo o que eu acabei de falar? Outra coisa também é a falta da compreensão das palavras e dos termos, que resulta numa confusão com a própria comunicação no seu dia a dia. Se você não entende direito uma palavra ou frase, quanto mais você entenderá os seus próprios pensamentos, pois esses são compostos de palavras e expressões. E a partir daí, se você não ter um entendimento, vai virar uma bagunça. Como eu falei naquele vídeo meu do Detetive L e do Sherlock, que a gente tem uma percepção e depois pega essa percepção para transpor em raciocínio. Não é uma percepção do mundo real mesmo, tá? É uma experiência do mundo real.
Aí você pega aquela experiência imediata e transpõe pro raciocínio. Se o cara não tiver um domínio da linguagem e for um analfabeto funcional, ele vai pegar aquela experiência que ele teve, que foi autêntica, na maioria das vezes, vai transpor para raciocínio, e aí ele vai fazer uma bagunça, tá entendendo? Ele até teve a experiência correta, ele teve um acerto de percepção, mas quando ele vai passar pro raciocínio ele erra, porque ele não sabe montar o raciocínio. E pra quem não sabe, eu falei desse negócio de raciocínio e experiência no vídeo do L e do Sherlock, então eu vou deixar aí no card pra vocês assistirem se vocês quiserem depois. No Brasil, as escolas têm uma capacidade imensa de imbecilizar, seja através de amizades ou do ensino de péssima qualidade. São poucos os professores que se salvam e fazem os alunos amarem o conhecimento. Eu não vou me ater muito aos problemas do ensino público, nem do particular e etc. Nem aos problemas do analfabetismo funcional nas escolas. Eu não vou falar porque acontece isso. Não, eu não vou falar isso, ok? Nesse vídeo. Mas eu vou deixar para vocês alguns documentários para vocês assistirem. E eu recomendo muito que após esse vídeo vocês assistam. É um pouco longo, demorado, mas é um conteúdo absolutamente esclarecedor. Vai ajudar vocês a compreender muita coisa do que eu tô falando aqui. Como nesse vídeo não tem o propósito de explicar tudo, todo esse problema, eu vou oferecer a solução que eu achei pra mim mesmo. Ok? Vamos lá. Eu comecei a ler livros e estudar mais a filosofia antiga, tais como Platão, Aristóteles, Agostinho, São Tomás de Aquino e outros. Pois esses homens tinham o poder não só de falar de filosofia, mas de falar da estrutura do mundo real, aquilo que compõe e ordena o mundo em formas e estruturas. E obtendo todo esse conhecimento e prática, eu fui moldando o meu imaginário da forma correta, tirando todos aqueles cacuetes que eu havia aprendido com professores ruins, mídia e as pessoas ao meu redor. Ou seja, eu fui adquirindo um estilo de pensamento daqueles caras de antigamente. Por quê? Porque eles tinham um pensamento muito maior e muito melhor do que as pessoas de hoje. E eu vou explicar direitinho isso mais pra frente. Quando eu falo aqui de cacuetes, eu falo de manias na mente que sempre me faziam ficar mais raso e desprovido de entendimento profundo das coisas. Como eu falei anteriormente, a questão do a favor ou contra. Muitas das vezes, antes de estudar, né, eu ia para um assunto, para um debate, e eu olhava para a opinião de uma pessoa, mas eu pensava, não, mas ela é a favor ou contra? Ah, mas ela é contra ou a favor de tal coisa? Ah, mas é um sim ou não? Ficava só nessa mania, entendeu? Ficava só nessa dicotomia, não conseguia transcender isso. Entendendo então melhor o mundo real, logo eu posso deduzir melhor, falar melhor, pensar melhor, me expressar melhor, ser uma pessoa melhor. Além disso, algo que me ajudou também foi evitar leituras atuais. Porque vamos ser sinceros, os homens de antigamente têm muito a ensinar do que os de hoje. Eu não proíbo você de ler livros atuais, leia. Mas tente passar um período da sua vida adentrando dentro das culturas mais antigas através desses livros. Pois naquela época, devido às circunstâncias que aqueles povos e aquelas pessoas viviam, uma das poucas coisas que o homem tinha naquela época era o desenvolvimento da inteligência. E era nisso que eles focavam a vida toda. Por isso eram tão inteligentes. Outra dica também não é ser um questionador maluco, mas sim um questionador sábio. Ou seja, eu olho para uma coisa, eu analiso, eu reflito, eu procuro saber o pano de fundo daquilo que está sendo dito, vejo se eu tenho capacidade de entender tudo que está por trás daquela ideia, e então só depois disso eu dou minha crítica. Se houver algo a ser criticado, né? E o interessante, galera, é que tem muito disso, mano. Tem muito disso. Presta atenção no que eu vou falar. Muita gente fala assim, mano, critica tudo que você conhece. Tudo. Mano, mas não é assim. Você não tem que só criticar. Você tem que procurar entender primeiro. Você não pode chegar e, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Não. Procura saber. Não tem problema você se manter neutro por um tempo, sem opinião por um tempo. Procura saber primeiro, pesquisar primeiro. Resumindo, estude muito antes de falar sobre qualquer assunto. Outra coisa também que eu fiz para adquirir o conhecimento e a facilidade para manuseá-lo como tenho hoje é procurar saber as suas origens. Procurar saber de onde surgiu aquilo que eu estou estudando. Todo conhecimento ou ideia surgiu de algum lugar. Talvez sob a influência de alguma outra ideia ou como contraponto de alguma outra ideologia. E por aí vai. Quando entendemos a origem das coisas ao qual estudamos, conseguimos ter uma dimensão histórica daquilo, ou seja, o que aquilo representa historicamente, sem preconceitos ou julgamentos errôneos da nossa época. Dessa forma, podemos alcançar a verdade, e não a verdade do meu mundo, a verdade pessoal, mas a verdade do mundo real.
Bom, gente, eu vou resumir em alguns pontos e vocês anotam aí. Tudo isso que eu falei foi algo que eu usei pra mim e deu certo. Se você quiser usar, fica a sua preferência se você vai querer ou não. 1. Pesquisar por professores e intelectuais que ajudem você a sair do analfabetismo funcional. Se vocês procurarem aí no YouTube, vai ter muita gente que te ensina. 2. Estudar a lógica de Aristóteles. 3. Procurar entender a realidade e sua estrutura, por meio de reflexões e filósofos, como São Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão, Agostinho, Chesterton e outros filósofos da Antiga Grécia e Idade Média. 4. Tudo isso vai te ajudar a entender a estrutura das coisas e vai facilitar o processo de dedução e raciocínio lógico, caso queira você ser um investigador. 5. Seja um questionador sábio, não um questionador maluco. 6. Não dê muitas opiniões, apenas quando você souber que tem certeza que sabe daquilo. 7. Busque a raiz do seu conhecimento e onde ele nasceu historicamente, juntamente com aquilo que o influenciou. Galera, vocês podem perguntar assim: Luiz, mas pra que isso? Eu quero ser detetive, eu quero deduzir, eu quero fazer... Mas, mano, isso aqui é essencial. É essencial. Vocês veem aqui eu falando de dedução, falando de lógica, falando de raciocínio. Eu passei pela filosofia antes. Aliás, não passei, né? Eu continuo estudando. Mas eu digo assim, que eu tive uma base e tô tendo uma base pra poder explicar essas coisas de dedução pra vocês. E eu consegui isso através da filosofia. Não foi direto pra dedução. Se a gente tivesse em outra cultura, por exemplo, que o nosso ensino fosse melhor, talvez a gente já pudesse ir pra dedução direto. Mas como a gente sabe que a gente vive num país um pouco diferente, que tem muitos problemas de educação e tudo mais, nós temos muita coisa que está entulhada em nós por causa da nossa cultura e da nossa educação. Então a gente tem que primeiro tirar essas coisas, evoluir nessa base, para depois passar para aquilo que realmente importa. É claro que você pode fazer isso simultaneamente, você pode estudar filosofia e estudar dedução. Mas, por favor, não deixe de estudar filosofia. E quando eu falo de filosofia, eu falo também de literatura, eu falo também de coisas que são um pouco mais do passado, especificamente na Idade Média e na Grécia. Pesquisem também, galera, o método de educação que os antigos usavam. Pesquisem. Naquela época lá da Grécia, por exemplo, que teve vários filósofos. Procure algum livro que trate sobre esse assunto, para você ver como é que era a educação deles naquela época. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe e comente. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Quis fazê-lo porque acredito que um conteúdo mais massivo e complexo de vez em quando faz bem. Comente dúvidas aí embaixo que vocês tenham e façam uma autoanálise do seu conhecimento e comente aí abaixo para eu te ajudar também. Até a próxima e falou, 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 falou!